A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Marcos 1, de 29 a 34. Queridos, às vezes a gente olha para a vida e parece que a vida não faz muito sentido. Às vezes eu olho para a vida e eu sou muito confrontado com situações que eu olho e eu não vejo nexo. Sabe, esse absurdo que é a vida para muitas pessoas. Por que tem que ser assim? Por exemplo, eu estava andando nas ruas de Bombaim, que hoje já não se chama mais de Bombaim, chama-se Mumbai, lá na Índia. E quando eu via aqueles seres humanos em total estado de degradação, de miséria, eu me lembrei que lá os vermes, os abutres, parece que mereceram maior sorte do que os seres humanos. Os vermes não se percebem. Então eles não sabem o estado em que vivem. E os abutres, pelo menos, têm asa. Eles podem se distanciar da carniça. E os seres humanos nem asa têm. Tem que viver lá no meio daquilo. Então, às vezes eu sou muito confrontado com essas realidades. Eu passo nas favelas. Aqui próximo da nossa igreja tem uma favela horrível, na beira de um ribeirinho, de um esgoto, e as palafitas, essas casas, são construídas em cima de estacas. Como é que eu digo para uma criança que nasceu ali que Deus é bom? Como é que eu posso dizer para uma moça que foi abusada sexualmente durante a infância pelo próprio pai que Deus é pai? Como é que eu, às vezes, me sinto com o coração pesado quando eu penso que uma mulher que perdeu o seu filho por falta de atendimento médico, num desses ambulatórios de bairros pobres, como é que eu faço e digo para essa mulher que essa falta de atendimento fazia parte de um plano eterno de Deus e que Deus está querendo com isso ajudá-la e fazer alguma coisa de boa na vida dessa mulher? Às vezes nós, os crentes, gostamos de dizer só coisas que nos convêm. Às vezes nós vamos para as igrejas evangélicas e a gente só fala daquilo que para nós é confortável. Porque quando a gente fala só do que é confortável, a gente não precisa se confrontar com essas coisas difíceis, não é verdade? Uma vez uma mocinha me abordou depois de um culto e ela disse assim para mim: será que a gente só fala das coisas boas de Deus? A gente canta, Senhor meu Deus, quando eu maravilhado vejo as estrelas e a grandeza do universo, então minha alma canta e diz, grandioso és tu, grandioso és tu. Mas aí, nesses versos, só estão as flores, as cataratas, as estrelas. Aí nesses versos não estão as crianças lá do sul do Sudão, da região de Darfur, que estão experimentando uma das maiores hecatombes da humanidade, milhares de pessoas condenadas a morrerem de fome e de sede nos próximos meses. Por que a gente não diz assim, quando eu contemplo Darfur, eu canto grandioso és tu, grandioso és tu? Por que é que quando a gente olha para o leito de uma criança que está morrendo de leucemia, a gente não canta grandioso és tu, grandioso és tu? Por que é que quando a gente está sabendo que alguns policiais no Rio de Janeiro saíram atirando a ermo, aleatoriamente, e matando crianças, matando pessoas que estavam num ponto de ônibus, pessoas que estavam num bar, pessoas que estavam numa calçada sem absolutamente nada a ver com aquele tiroteio? E aí nós
às vezes evitamos esses temas porque a gente fica num dilema. E o dilema é o seguinte: ou Deus não é todo-poderoso, ou Deus não nos ama. Porque se Deus é todo-poderoso e deixa essas coisas acontecerem, Ele não nos ama. E se Deus nos ama e essas coisas não estão acontecendo, Ele não é todo-poderoso. E aí, como a gente não quer conviver com esse tipo de enigma na nossa cabeça, a gente simplesmente vai só cantando coisas boas e transformando os espaços religiosos em espaços descolados da realidade. Então os pastores falam certas e determinadas coisas nos púlpitos das igrejas, mas eles não falam em sintonia com o mundo, falam num ambiente que é uma redoma religiosa, aí dá certo. Mas quando a gente tem que conviver com o drama da humanidade, com essas situações que causam perplexidade, que nos espantam, que a gente olha para elas e diz assim: mas isso não faz o menor sentido, isso é um absurdo, isso é um horror. Quando a gente fala e diz isso é uma coisa nefasta, isso é uma coisa terrível, nós simplesmente evitamos esse tipo de ambiente e de assunto e de tema e de sermão. O que a gente quer é só ouvir grandioso és tu, dentro de uma perspectiva do quê? De uma perspectiva esterilizada, protegida, que não tem sintonia com o mundo real. Então, eu gostaria de falar para vocês hoje algumas coisas, porque o que eu vejo é que há muitas pessoas que vivem decepcionadas com Deus, mas não têm coragem de admitir. Há pessoas que vivem esse paradoxo da fé, mas não sabem se comportar dentro deles. Resultado, nós não temos uma fé que nos dê segurança na nossa caminhada. Nós não temos uma fé que nos dê resposta para as questões que são às vezes agressivas e que nos ferem de verdade. Então, antes de eu entrar no texto propriamente dito, deixa eu bater algumas estacas que vão servir de premissas, que vão servir de alicerces para o nosso pensamento e a gente saber se comportar nesse mundo que é cheio de absurdos. Primeiro, houve desígnio, houve propósito na criação. Primeira verdade que nós temos que nos lembrar: o mundo existe não por acaso. Nós não estamos aqui porque houve uma explosão primeira, chamada de Big Bang, e que o mundo e o universo e o cosmos nasceram de uma explosão fortuita, aleatória, que aconteceu no universo. Não. Houve propósito em tudo o que Deus criou desse universo. Por isso é que há desígnio no universo. Existe propósito no universo. Significa o quê? Significa que a nossa existência humana, ela tem um desígnio por detrás dela. Há uma razão pela qual eu e você existimos. Nós não existimos por acaso. Segundo, quando Deus nos criou com a capacidade de sermos iguais a Ele. Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º, e esse ato de descanso de Deus foi para que a criação continuasse não mais pelas mãos de Deus. A criação continua pelas mãos dos homens. Tanto que Adão, o primeiro ser humano, é chamado por Deus para dar nome aos animais, para nomear a criação. É como se Deus dissesse assim: até aqui fiz eu, da agora por diante faz você.
Então, quando Deus nos criou, Ele criou com propósito. Segundo, Deus não apenas nos criou com propósito, Deus nos criou semelhantes a Ele. Nós fomos criados, a Bíblia Sagrada diz, a imagem e a semelhança de Deus. Mas a imagem e a semelhança de Deus não é física, porque Deus não tem físico. Deus não se parece comigo, Deus não é careca, Deus não é de pele alva, Deus não tem os olhos castanhos e nem olho azul, porque Deus não é gente no sentido carnal da concepção. Deus é espírito, está escrito na Bíblia. Então, onde é que está a semelhança de Deus conosco? Deus se assemelha conosco e nós nos assemelhamos com Deus, nós somos parecidos com Deus. Não que nós sejamos onipotentes, porque nós não somos. Deus é onipotente. Não que nós sejamos onipresentes, nós não somos. Então, se nós não somos nem oniscientes, nem onipresentes, nem onipotentes como Deus é, em que nós somos semelhantes a Deus? Nós somos semelhantes a Deus na capacidade criativa, na capacidade de percepção, da razão, das emoções, das decisões. Nisso nós somos semelhantes a Deus. Você e eu somos parecidos com Deus nessa capacidade de sermos agentes criadores de uma nova realidade. Todas as pessoas são. Você pode criar algo que não existia antes. Um arquiteto que faz uma casa ou decora um apartamento, um artista que esculpe uma escultura, um poeta que faz versos, um médico que descobre uma técnica nova, ele nisto está se assemelhando a Deus, porque ele está criando, ele está produzindo. E nós não apenas somos parecidos com Deus na nossa capacidade criativa, mas nós somos parecidos com Deus na nossa capacidade relacional. Nós nos relacionamos. Nenhum outro animal se relaciona a não ser o ser humano. Nós nos percebemos, nós olhamos para o outro e percebemos o outro, nós nos relacionamos, nós dizemos eu te amo, nós ouvimos o outro dizer você é especial para mim. Isso só os seres humanos têm a capacidade. Nisso nós somos semelhantes a Deus, porque lembrem-se que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é um Deus que vive numa comunidade relacional, Pai, Filho e Espírito Santo, tão íntima que eles são um. E essa capacidade relacional de Deus, da Trindade, foi dada a nós para que nós também pudéssemos nos relacionar. Só que, terceiro, quando nós pecamos, nós modificamos a nossa natureza. A nossa natureza, que é parecida com Deus, semelhante a Deus, a imagem de Deus, é danificada pelo pecado. Nós danificamos a nossa natureza no pecado. É como um carro que dá uma trombada, que bate contra uma árvore. A pancada é tão forte que empena o chassi. O chassi do carro fica empenado. E depois que o chassi do carro está empenado, não adianta levar na oficina, porque não tem martelinho de ouro que conserte um chassi de carro empenado. O carro está empenado. Ele é um carro que foi danificado na sua essência automobilística. Então ele é carro, continua carro, mas ele está empenado, ele tem um empeno. Então, se você bater o carro e ele empenar o chassi, você vai ouvir de um mecânico bom dizendo o seguinte: aqui não tem jeito, só outro. Então, essa é a nossa situação. O universo foi criado à imagem e à semelhança de Deus, com um propósito relacional, mas nós pecamos e o nosso pecado danificou a nossa estrutura. Nós, então, perdemos, porque a nossa estrutura já não é mais igual à de Deus, já não é mais a imagem e a semelhança de Deus, nós perdemos a capacidade de nos relacionar com Deus.
nós não temos como nos relacionar dignamente com Deus. Qual foi a missão que Jesus veio aqui? Jesus veio aqui para nos dar um novo chassi, para nos dar uma nova natureza, porque a nossa natureza está empenada. E como é que ele nos dá uma nova natureza? Nos dando um novo espírito, que é o Espírito Santo, nos capacitando a nascer de novo. João capítulo de número 3, para que nós possamos ser de volta uma nova criação com Deus. Por isso que o apóstolo São Paulo diz: quem está em Cristo Jesus, nova criação é. As coisas velhas já passaram, e eis que ele tem um novo chassi. Tudo se fez novo. É isso que a Bíblia Sagrada diz, quando a gente encontra com Jesus e ele vem morar na nossa vida através do Espírito Santo. Dito isto, jogando essas 5 pilastras, alicerces no nosso pensamento, voltemos ao texto. Jesus está hospedado na cidade de Cafarnaum, ele não tinha casa. Você diz, como é que você sabe que Jesus não tinha casa? Porque ele mesmo disse que não tinha casa. Ele disse: as raposas têm as suas tocas, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a sua cabeça. Ele não tinha casa. Então, como ele não tinha casa e ele vivia na cidade de Cafarnaum, então veja bem, dito isto, que é uma análise das questões que nós estamos vivendo, eu quero falar agora para você. Quero dizer para você de uma maneira especial em cima desse texto que nós lemos. Primeiro, Deus enxerga cada ser humano e cada necessidade. Deus vê todos os seres humanos e não há nada que aconteça no universo que esteja fora do alcance do olhar de Deus. Ele entrou na casa de Pedro e viu a necessidade de uma mulher que ardia em febre. O texto afirma que ele, vendo a febre desta mulher, foi na sua direção. Então o que é que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós estamos num universo em que as coisas estão acontecendo e o nosso primeiro reflexo é dizer assim: ninguém se importa. A verdade bíblica é que nós temos um Deus sensível. A verdade bíblica é que Deus se move com a nossa necessidade. Já houve alguns tempos aí que havia uma corrente na teologia que dizia que Deus tinha feito o mundo como um relojoeiro faz um relógio. Criou, deu corda e foi embora. E que a nossa vida é como um relógio. Essa corrente teológica se chamava de deísmo. Que a nossa vida é como um relógio, que Deus deu corda e foi embora. E que nós estamos jogados à nossa própria sorte. Era como se Deus tivesse nos criado, dado corda, olhado assim para a humanidade e dito assim: agora vocês se virem. E foi-se embora. E aí nós estamos num mundo de horror. E aí a gente clama e grita para os céus e diz assim: tem alguém aí? E ninguém responde. Mas o texto da Bíblia diz que na casa de Pedro tinha uma mulher que estava com febre e Jesus viu. Quer dizer, é o oposto do outro pensamento. Febres acontecem na casa dos amigos de Jesus. Qual é o outro lado da moeda?
Mas isso não significa que ele esteja com descaso. Isso não significa que Deus esteja de braços cruzados dizendo assim: muito mal, hein? Sua sorte, ó, foi mal, hein? Nada eu posso fazer. Não. Ele está próximo de todo aquele que clamar pelo seu nome. Ele vem ao alcance e no encalço de todo aquele que sofre. E ele mobiliza todas as forças possíveis para que o sofrimento da humanidade não seja mortal, inclusive chegando ao ponto de enviar o seu filho para que a dor e a morte que condenavam os seres humanos ao inferno não seja mais uma arma do diabo para nos destruir, mas que até a dor, que até o sofrimento possam ser usados pelo Espírito Santo para produzir em nós um peso de glória eterno, para que nós possamos ser exercitados na glória de Deus, para que nós possamos experimentar o seu verdadeiro amor. Então é muito importante que você lembre que Deus não deixa ninguém fora do alcance do seu olhar. Segundo, Deus sempre faz alguma coisa para nos auxiliar. Embora Deus não esteja o tempo inteiro alterando as realidades através de milagres para satisfazer as nossas necessidades. Deus não faz isso. A gente gostaria que os milagres acontecessem assim a granel. A gente gostaria que milagre acontecesse muito. Mas se Deus fizesse milagre muito e a granel, o mundo viraria um caos. Imagine todas as pessoas que estão pedindo para Deus que chova. E tem um monte de gente dizendo: não pode chover. Eu estou construindo minha casa e ainda não coloquei as telhas. Senhor, segura a chuva. Antes que eu coloque as telhas, não deixa chover. Mas aí tem outro dizendo assim: Senhor, minha plantação está secando, manda chuva, senão eu vou perder tudo que plantei. E tem um outro dizendo assim: Senhor, eu preciso de ganhar na loteria. Mas tem 1 milhão de pessoas pedindo para ganhar na loteria. Tem até um filme, né, que as pessoas pedem para ganhar na loteria e Deus deixa todo mundo ganhar na loteria ao mesmo tempo e dá a maior briga do mundo, porque aí quando eles foram dividir o prêmio, cada um recebeu o dinheiro de volta. Todo mundo que jogou está dizendo: eu quero ganhar. E aí Deus disse assim: se eu vou dar para todo mundo que jogou, então deixa eu dar só o dinheiro de volta para cada um de vocês. É a parte que lhe cabe. Quer dizer, os milagres, eles têm por natureza a obrigação de serem raros. E entenda-se milagre como uma alteração da ordem constituída. Se ele suspende uma lei da física, se Deus suspende uma ordem natural das coisas, ele tem que controlar milhões de variáveis que aconteceram por causa deste ato. Por causa dessa questão. E é por isso que o milagre, ele tem que ser raro na sua essência. Mas isso não significa que Deus não faça nada. Isso não significa que Deus esteja de braços cruzados, que diga assim: eu não posso fazer milagres. Não, ele faz, mas significa que ele vai fazer muitas vezes o milagre de uma maneira tal que a ordem natural das coisas não se altere. Como é o milagre que muitas vezes vai acontecer? Mudando minha atitude, mudando a atitude do outro.
fazendo com que o outro seja mais generoso, fazendo com que o outro seja mais humano, promovendo perdão. Isso são milagres que acontecem sem alterar as leis da física, porque são milagres em que eu me torno o autor do milagre. Então alguém está precisando de abrigo, eu dou abrigo para aquela pessoa, a pessoa diz assim: aconteceu um milagre, eu estava sem lugar para dormir e alguém me deu lugar para dormir. Foi um milagre, mas não foi milagre, fui eu que fiz isso. Mas não houve nenhuma alteração das leis da natureza, mas aquela pessoa foi abençoada por um milagre. Tem alguém doente, um médico é usado para descobrir um remédio, é um milagre. Eu não era vivo ainda quando descobriram a penicilina, mas o meu pai me diz que foi da noite para o dia. As pessoas estavam condenadas a morrer nos sanatórios de tuberculose. No dia que descobriram a penicilina, Alexander Fleming descobriu a penicilina. No outro dia, questão de semanas, pessoas que estavam morrendo de repente começaram a viver, estavam vivas. Aí essas pessoas diziam: é um milagre. Não foi um milagre, foi um remédio que alguém descobriu e que foi uma bênção. Quando nós nos cotizamos para fazer cestas básicas e abençoar famílias que estão carentes, e elas recebem uma cesta básica, foi um milagre, não foi um milagre. Foi alguém que se transformou num milagre nas mãos de Deus. Qual é a maneira predileta que Deus quer para que os milagres aconteçam? Eu e você somos agentes do milagre. Eu prego uma palavra, eu ensino uma palavra de Deus. Você diz: pastor, foi um milagre, eu vim na Betesda e até parece que o senhor sabia da minha situação, não houve nenhuma coisa espetacular, mas a sua vida foi transformada radicalmente por causa de uma palavra. Milagre. A casa que o hospedava era a casa de Pedro, ou da sogra de Pedro. Jesus morava ali, vivia ali, fazia um ponto ali. Era lá que ele recostava quando ele estava na cidade de Cafarnaum, porque ele viajava muito. Mas quando ele ia para a cidade de Cafarnaum, era lá nessa casa que ele estava, que ele ficava. Quando Jesus volta para a cidade de Cafarnaum e ele vai para a casa da sogra de Pedro, ela está doente, ela está enferma, ela está com febre, uma febre altíssima. Você diz: mas isso é bobagem. Hoje, quantas pessoas têm febre? Bem, isso é bobagem nos dias de hoje. Que febre, nos dias de hoje, se cura com qualquer antibióticozinho bobo. Mas naqueles dias que não havia antibiótico, muitas febres eram mortais. E muitas pessoas que eram acometidas de febre, significava que eles estavam com uma infecção, e como não havia sulfa, não havia antibiótico, as infecções matavam. Jesus entra na casa da sogra de Pedro e ela está com uma febre altíssima. Ela já não era mais uma jovenzita, ela já era uma senhora de idade. E todos vocês sabem, não precisa ser um bom médico para saber que febre em pessoas de mais idade é mais preocupante do que febre numa criança. Então, Jesus encontra essa situação na casa onde ele estava hospedado. Dito isto, dado este pano de fundo, há algumas verdades que nós precisamos aprender a conviver com elas. Caso contrário, nós vamos viver sempre a angústia de olhar para o mundo e dizer assim: não faz sentido. Quais são as verdades que nós temos que aprender a conviver com elas? Primeiro, doenças acontecem na casa dos amigos de Jesus. Doenças acontecem na casa dos amigos de Jesus. Vejam que esta mulher podia seguir a seguinte lógica. E a lógica é o seguinte: se nessa cidadezinha tem uma casa onde a doença jamais pode entrar, qual é a casa?
A casa onde jamais poderia ter qualquer tipo de doença seria qual casa? A casa onde Jesus está hospedado. Porque afinal de contas ele é o médico dos médicos. Porque afinal de contas ele vem curando doentes. Então muitas vezes nós os cristãos acreditamos que as pessoas mais próximas de Jesus não vão adoecer nunca. Nós acreditamos que doença não pode bater na porta daquele que está com Cristo. Aliás, não só doença, problema nenhum. Ora, a lógica é a seguinte: se eu ando com Jesus e Jesus é o Senhor da minha vida, Ele é o meu bom pastor, e o meu bom pastor nada me faltará, nenhum problema pode me sobrevir, nada pode chegar na minha tenda, nenhum mal, nenhum tipo de preocupação, nenhum tipo de percalço. Mas se nós olharmos a Bíblia com cuidado e formos honestos na leitura da Bíblia, nós vamos ver que esse não é o caso. Que nos relatos bíblicos isso não é verdade. Tanto que Timóteo, que era discípulo do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo tinha aventais que curavam, este Timóteo teve problemas gastrointestinais e que não foi curado e não experimentou cura. Pelo contrário, Paulo diz assim: olha, tuas constantes cólicas precisam ser remediadas. Quando você for beber vinho, não beba mais o vinho puro. Dilua um pouco de água no seu vinho, porque provavelmente o vinho, naquela época, era um pouco mais agressivo para as questões gástricas, e quem tem gastrite não pode beber álcool. E como Timóteo era filho da sua época e ele bebia vinho nas suas refeições, Paulo disse: a partir de agora, alivie, colocando um pouco de álcool, diluindo um pouco o vinho para ele não ser tão agressivo para seu sistema gástrico. Vejam que às vezes nós, os cristãos, vivemos uma realidade que nós não queremos aceitar nunca. E a realidade é o seguinte: eu sirvo a Deus, e porque eu sirvo a Deus, a minha porta tem que estar blindada para a doença. Eu sirvo a Deus, e porque eu sirvo a Deus, a minha vida está protegida, blindada contra mal, contra todo tipo de... Eu vou fechar o meu corpo. Nós, de uma certa maneira, acreditamos nisso, que a vida cristã fecha o corpo do crente, e que com o corpo fechado a gente não tem problema nenhum. E aí a gente vai nas igrejas com qual objetivo? Com o objetivo de experimentar essa proteção preventiva. Eu vou na igreja, oro, e Deus preventivamente me protege de tudo que o mundo possa produzir de ruim na minha vida. Segunda verdade: doenças, mal-estar e sinistros acontecem até contra aqueles que trabalham na obra de Deus. Nós precisamos reconhecer que quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós não temos um escudo invisível de proteção. Não. Nós continuamos, e a Bíblia Sagrada diz, lá no livro de Eclesiastes, que aquilo que sucede ao justo também sucede ao injusto, e vice-versa. Aquilo que sucede ao injusto também sucede ao justo. E a Bíblia diz que ele faz cair a sua chuva e faz cair o sol, brilhar o sol, tanto sobre o justo quanto sobre o injusto. Ora, se Deus faz o sol brilhar sobre o justo e sobre o injusto, lógico que Deus, que odeia a balança enganosa, vai permitir que percalços, que imprevistos, que mal-estar venham também sobre a nossa vida. Isso é uma coisa lógica, é uma coisa que todos nós temos que esperar, mas nos venderam um pacote religioso que a gente acredita que não é assim. E porque nós acreditamos que não é assim, nós vivemos essa agonia, essa angústia de não entender, às vezes, dizendo: Deus, eu te sirvo, eu ando contigo, eu devia ter sido protegido,
Isso não poderia ter acontecido, aquilo não poderia ter acontecido. Então, se você, por exemplo, tiver o cuidado de estudar a vida de Tiago, você vai ver que Tiago morreu ao fio da espada no livro de Atos dos Apóstolos, quando a igreja ainda não tinha nem começado a deslanchar direito. Estava no começo da história bíblica, no início do seu ministério, e de repente a sua vida é ceifada de uma maneira rápida, às vezes até sem razão nenhuma. Aí você diz assim: por que que Deus fez isso? Não foi Deus que fez isso. É que Deus criou um mundo de tal maneira, Deus criou uma ordem no universo, e Ele soberanamente decretou que essa ordem fosse do jeito que é para ser e está sendo. Por quê? Porque Deus prioriza relacionamentos com os seus filhos, e Deus permite que o mundo tenha uma dose grande de liberdade, para que nós possamos afirmar a nossa humanidade, as nossas escolhas, para que nós possamos valorizar aquilo que Ele nos deu lá no Gênesis, quando Ele chamou Adão e disse: até 6 dias foi comigo, a partir de agora é contigo. Até agora foi Deus sendo o Criador, agora o homem vai ser criador. Eu entrego toda a criação nas suas mãos, governe, subjugue, tem autoridade sobre todas as coisas. O homem e as mulheres são chamados por Deus para darem continuidade. Por isso nós vivemos num mundo que existem favelas, por isso nós vivemos num mundo que existem traficantes, por isso que nós vivemos num mundo em que não é tudo preto e branco, existem cinzas. Por isso é que nós vivemos num mundo em que existem disparidades, e é por isso que nós vivemos num mundo em que a gente olha para Deus e diz: Deus, até quando? Até quando? E nós olhamos para o mundo e dizemos: a natureza geme. Está todo mundo esperando o dia da redenção. Estamos esperando o dia em que a tua vontade vai ser plenamente cumprida. E nesse dia em que a vontade de Deus for plenamente cumprida, chegaram os novos céus e a nova terra. Deus sempre faz alguma coisa. Sempre. Às vezes a gente nem sabe como, mas Deus faz. O universo continua intacto e as leis não foram nenhuma alteradas. Mas algumas pessoas dizem assim: eu fui transformado, minha realidade foi transformada, minha vida foi mudada. Esse é o milagre que mais maravilhoso que nós devemos esperar. É muito interessante, porque Jesus vem, e a terceira coisa que eu quero falar para vocês aqui, nesse texto, é que Jesus estava voltando para casa, né? Estava cansado, porque ele vinha de uma viagem estafante em que ele expulsou demônios de um gadareno. Ele expulsou demônio de gente, ele expulsou demônio dentro da sinagoga. E aí quando Jesus está indo para casa, encontra a sogra de Pedro doente, cura. E a cura da sogra de Pedro corre a cidadezinha lá de Cafarnaum, e toda a cidade vem ao encontro de Jesus. Olha que interessante, versículo 32, capítulo 1 de Marcos, versículo 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Como é incansável o amor de Deus. Porque, sinceramente, eu fico tirando por mim. Depois de um dia cansativo, chegando em casa, depois teve toda a questão da sogra de Pedro que foi curada, toda estafa, todo o estresse. Você quer descansar.
Aí quando chega o pôr do sol, que ele está querendo ir dormir, naquela época não tinha energia elétrica, todo mundo dormia por volta das 6h30, 7 horas da noite, todo mundo já estava na cama dormindo. De repente, aquele barulho do lado de fora, uma multidão de gente para ser tocada. E Jesus cura, toca, visita, fica, cada um deles. Eu digo por mim, eu diria assim, lá de dentro da minha cama, diga que hoje, por hoje não, amanhã de manhã. Hoje eu estou cansado. Mas Jesus vai ao encontro dos endemoniados, dos doentes. Depois de um dia estafante, de longas horas de ensino, sendo cercado por multidões contínuas, ele volta para casa, mas ele não para de ser bom. Essa é a mensagem da Bíblia a respeito de Deus. Como que Jesus podia ficar dentro da casa da sogra de Pedro, com uma multidão do lado de fora precisando dele? Ele se dá por essas pessoas. E é muito interessante que Jesus cura essa mulher, cura as multidões. E há um detalhe na cura de Jesus, essa mulher, é que ela, quando acaba de ser curada, ela imediatamente começa a servir a todos. Veja no versículo de número 37, ou 30, versículo de número 31. 31. Então ela se aproximou dela, ele aproximou-se dela, tomou-a pela mão, ajudou-a a levantar-se, a febre a deixou e ela começou a servi-los. E isso me leva para um próximo ponto, é que quando Jesus nos cura, há uma radicalidade na cura de Jesus. Porque vocês que já tiveram febre sabem que quando uma febre desaparece, ela deixa inclusive sequelas. Quando a febre vai embora, a gente continua cansado, com dor no corpo. Aqui, essa mulher é curada, mas ela, quando termina a cura, está energizada, capacitada. Ela recebe a cura de Jesus, mas a cura de Jesus não é um paliativo, ela é uma cura radical. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando Deus opera na nossa vida, sempre há um elemento de radicalidade, sempre radical. A cura de Jesus sempre é uma cura radical. E quando eu falo de cura aqui, eu não estou falando de cura física. Não estou falando só da cura, não é só uma doença desaparecer. Isso pode acontecer, mas não é só isso. Porque Deus não nos quer curar só das doenças. Existem muitas dimensões de curas que acontecem nas doenças. Você pode ser curado na sua doença, porque existem doenças que Deus não cura. E nós temos então que aprender a sermos curados e termos essa radicalidade, mesmo quando nós não somos curados da doença. E aí a pessoa diz assim: por que Jesus não me curou da doença? Porque ele muitas vezes quer nos curar dentro da doença, na doença, no câncer. Não do câncer, mas no câncer. Porque existe uma cura que precisa acontecer em nós e que é mais radical do que uma cura física, que é a cura do nosso interior. Porque o nosso corpo, ele se desfaz. Todos nós estamos num processo de adoecimento. E o processo do adoecimento que nós todos estamos passando chama-se velhice. Um dia desse uma pessoa me perguntou a minha idade, e quando eu disse para a idade, a pessoa disse: velhinho, né? Aí eu disse: só tem um consolo, é que todo mundo, se não morrer antes, vai chegar onde eu estou. Todo mundo envelhece. Todo mundo vai passando por essa doença que se chama envelhecimento. Os nossos olhos já não funcionam direito. Os nossos músculos já não têm mais a mesma flexibilidade. O nosso intestino já não tem mais os movimentos intestinais.
Nós já temos que, agora quando vai comer, tem que comer mais ameixa, tem que comer mais fibra. Os ossos das mulheres têm que ser compensados com cálcio. E o cabelo começa a cair ou ficar branco. E o coração já não funciona direito. E tem que botar um remedinho debaixo da língua e outro não sei o que. Isso que é velhice. E aí vem as doenças da velhice, que são o quê? Os cânceres, as doenças degenerativas do nosso corpo, que começa a se desmanchar. E que vai, invariavelmente, todos vão no mesmo caminho. Essa doença, nós todos vamos passar por ela. Agora, nós podemos entrar e sair dessa doença doentes, ou nós podemos entrar e sair dessa doença curados. E que tipo de cura? A interior, o coração. Porque de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então Jesus cura com radicalidade. Uma pessoa que é tocada por Jesus, a vida dessa pessoa mudou. Há uma radicalidade, eu fui curado. De que cura você está falando? Não é cura física. Não, é uma outra cura que aconteceu no meu coração. Era o meu chassi que estava torto. E que Deus me deu um novo. Deus não procurou recalchutar ele, nem desempenar no maçarico. Deus deu uma nova natureza. Me despi do velho homem para me vestir do homem interior que foi gerado segundo Jesus Cristo. Para que brilhe em mim a glória de Deus e o mundo possa ver em mim que eu sou uma pessoa diferente. Veja, quando a Bíblia Sagrada diz que Jesus entra na casa da sogra de Pedro, nós temos que aprender que a grande mensagem do Evangelho é de cura. Para alguns, podem acontecer curas físicas, milagres físicos. Mal desapareceu, câncer regrediu e sumiu. Acontece, acontece. São raros, são. Não pode ser banalizado, porque senão a ordem natural do universo não seria essa. Agora, em todos, indistintamente, em qualquer situação que esteja vivendo, de miséria econômica, emocional, física, qualquer tipo de miséria que você esteja passando, há uma cura que Deus pode promover no seu interior, tirar de dentro de você a natureza que foi entortada pelo pecado, para colocar dentro de nós uma natureza que é segundo Jesus Cristo. Essa é a mensagem mais gloriosa do universo. Há uma cura que essa é eterna. Essa não se desfaz no túmulo. Há uma cura que faz de mim um homem imortal, uma mulher imortal de você. É a cura que acontece no câncer, na miséria, na tristeza, no mundo cheio de caos que nós vivemos. Somos gerados segundo Cristo para vivermos eternamente com Deus. Lembrem-se que Lázaro morreu de novo. Lázaro morreu de novo. A filha de Jairo morreu de novo. O filho da viúva de Naim morreu de novo. Mas aquele que crê em mim, disse Jesus, segundo as Escrituras, já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Eu não vou morrer nunca. Por quê? Porque eu fui curado na minha natureza para ser, segundo Jesus Cristo, um novo homem. Pai bendito, que a nossa vida seja iluminada e cheia de graça, que os tesouros de Deus possam envolver a nossa vida e possamos cada vez mais representar essa graça maravilhosa.
E aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora e não têm desfrutado dessa graça, têm experimentado desertos terríveis na sua vida. Pessoas, Senhor, que têm se desanimado, têm se desestruturado, são pesos, mágoas, são dissabores. Possam, Senhor, ser tocadas pelo Teu Santo Espírito, receberem esse fôlego de vida e ânimo e assim se levantarem e desfrutarem da vida com tudo aquilo que o Senhor oferece. Que a Tua graça esteja sobre eles, Senhor. Nos ajuda, nos socorre, pois o Senhor é o nosso socorro bem presente, a nossa fortaleza, o nosso refúgio. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.